Porque quando eu me formei, o que me faltava? Me faltou o pensamento que eu chamo hoje de pensamento biológico, quer dizer, o pensamento em que eu coloco de um lado os fatores estressores que nós temos no dia a dia nosso, que podem ser as toxinas, as infecções, a intolerância nutricional, e do outro lado você tem os sistemas biológicos, né? Os sistemas que estão aí para tentar o equilíbrio, como o sistema adrenal, o nosso fígado, o nosso rim, o nosso sistema neurológico, o intestino, o nosso sistema de hormonal. Então, se nós conseguirmos entender que existe, quando o jovem, um maior equilíbrio entre os agentes estressores e os agentes biológicos, quer dizer, você consegue sofrer uma maior sobrecarga, mas você consegue reagir de uma maneira mais fisiológica, nós vamos conseguir entender o que é envelhecimento e o que é adoecer. Porque, na verdade, quando nossos sistemas biológicos eles não dão mais esse equilíbrio quando são estressados, seja por uma intolerância nutricional ou por um excesso de trabalho, você acaba por ter o quê? A fadiga, a indisposição. Então, isso é explicado por quê? Porque a base nossa, como falamos na última aula, que nós falamos basicamente de bioquímica, no relato de caso que a gente vai citar daqui a pouco aqui, nós falamos sempre o quê? De mitocôndria. E o que acontece com a mitocôndria ao longo da vida? Ao longo da vida, a mitocôndria ela perde a sua eficiência, a sua eficácia. A eficiência de utilizar o quê? Os nutrientes. A eficiência de utilizar o oxigênio como fonte de energia. Então, envelhecer é quando essas nossas mitocôndrias, que corresponde a 8% de suas células do corpo, que corresponde a 8% do seu corpo, mas na verdade, quando nós falamos de células musculares, elas podem chegar a 30% a 40%, quer dizer, essas mitocôndrias elas perdem a eficiência nutricional. Então, mais do que prescrever medicação, mais do que indicar cirurgia ou procedimentos, nós deveríamos ter um pensamento mais amplo de procurar esse equilíbrio entre a agressão e a defesa, né? Entre o corpo, como o corpo pode equilibrar esses tipos de estímulo. E a mitocôndria é fundamental. Então, hoje vamos continuar falando do seu José Cerqueira, que nós falamos anteriormente, que tinha um quadro de insuficiência cardíaca funcional 4, que normalmente nós levaríamos ele para o quê? Para um hospital, tratamento emergencial, e por escolha própria da família, ele preferiu que nós tentássemos outra forma de tratar ele. Então, o José Cerqueira, antes do tratamento, 81 anos, tinha um peso de 58 quilos, massa corporal de 19,8 e tinha tido uma perda de 6 quilos de peso. Por que 6 quilos de peso? Pois, devido à sua pangastrite e duodenite, quer dizer, devido ao seu sistema digestivo não estar em equilíbrio, ele não conseguia absorver os nutrientes e fez com que ele perdesse essa massa magra. E após o nosso tratamento, o que aconteceu com o seu José Cerqueira? O seu José Cerqueira, ele aumentou 4 quilos no peso total, dos quais 3,1 kg foi de massa magra, que nós medimos através da bioimpedância. Então, antes de começar o tratamento, o seu José Cerqueira, ele tinha 58 e após o tratamento 62. Quer dizer, a massa corporal saiu 19,8 e a massa corporal agora 20,5. Mas mais importante do que a massa corporal, que nós entendemos isso, é o seguinte, foi o ganho de massa magra, quer dizer, a ganho de massa muscular, né, que faz com que ele esteja mais forte. Você tem um suporte melhor ao sistema muscular esquelético. E nós não podemos esquecer que a doença de base dele, coração, e o coração é músculo. Portanto, se ele aumentou a massa magra, com certeza o coração dele também teve um aumento, um fortalecimento. Nesse relato de caso, eu queria lembrar a vocês a história desse paciente, um paciente que desde 2011 ele vinha com tratamentos a nível hospitalar. Então ele fez angioplastia em 2011, em que ele colocou 2 stents. Após essa colocação, após esse procedimento, ele veio sendo acompanhado pela cardiologia, fazendo testes ergométricos regularmente, que mostravam uma isquemia persistente, quando a frequência cardíaca atingia em torno de 135 batimentos por minuto e a pressão atingia 160 por 80. Quando fazíamos a cintilografia nos mostrava o quê? Mostrava um déficit persistente de captação de grau moderado
Já o componente de isquêmico, quer dizer, aquela coisa de má captação rápida, é uma coisa só discreta. Então, ele tinha, em resumo, um componente isquêmico discreto e um componente fibrótico mais importante. Então, este paciente, quando eu entrar no nosso consultório, ele tinha o quê? Dispneia aos pequenos esforços e em repouso, né? O que fez com que ele passasse 6 dias sem conseguir dormir. Após 3 meses do nosso tratamento, o que aconteceu? O cansaço dele, a falta de ar dele hoje, só se apresenta quando ele faz exercícios como subir escada, subir ladeira. O sono dele, a melhora foi bastante significativa. Hoje ele consegue, com medições, com o relógio que nós temos, ele consegue 6 horas de sono, uma duração de 6 horas de sono. Então, a fadiga que ele apresentava no início, hoje, ela praticamente inexiste, quer dizer, a melhora é bastante significativa. A nível de exame clínico, ele apresentou uma face de sofrimento na primeira contato que ele teve conosco, e 3 meses após o tratamento, o paciente já mostrava outro tipo de face, quer dizer, já a pessoa mais feliz, sorridente. A frequência respiratória dele, variação pequena de 18 incursões para 16 incursões por minuto após o tratamento. Frequência cardíaca, houve uma redução de 96 para 88 batimentos. A nível de ausculta cardíaca, encontramos poucas alterações. A nível de aparelho respiratório, não. Aparelho respiratório, nós encontramos uma redução dos crépitos de base, uma melhora do murmúrio vesicular, o que mostra que ele se tornou uma respiração mais fisiológica. A nível abdominal, ele tinha uma distensão abdominal que melhorou bastante após o nosso tratamento, depois que nós fizemos a desinflamação do processo de pangastrite duodenite que ele apresentava inicialmente. E nas suas extremidades, o edema dos membros inferiores, ele se reduziu de maneira significativa. A nível de exame complementar, o ecocardiograma mostrou discretas alterações quando você pega a parte numérica. Então, a fração de ejeção, que inicialmente era 32%, foi para 36%. A fração de encurtamento de 15% para 17%. O diâmetro dos ventrículos, diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, saiu de 7 centímetros para 6,8. O ventrículo esquerdo a nível sistólico saiu de quanto? 4,8 para 4,5. Você pode dizer para mim, são reduções que não têm significância. Isso pode ser verdade no seu pensamento. Mas eu, como grande experiência que eu tenho na área ultrassonora vascular, eu valorizo muito a questão subjetiva. Como é o exame de imagem, quer dizer, a avaliação subjetiva, quando você faz o exame e você mesmo faz o segundo exame, quer dizer, você pode ter uma avaliação mais precisa da melhora. E houve uma melhora boa a nível segmentar. Nós detectamos uma melhora na contração da parede anteroseptal e uma manutenção das demais paredes. Então, houve uma melhora, sim, da disfunção global do ventrículo esquerdo. Eletrocardiograma e raio-x de tórax, nós encontramos uma manutenção dos achados do eletrocardiograma antes e após o tratamento. A nível de raio-x de tórax, não, detectamos uma redução significativa do grau de congestão pulmonar.